Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o Ministério Público Federal que está cobrando do Banco do Brasil reparações da escravidão do Banco do Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque tem duas coisas aqui que eu acho um absurdo. A primeira coisa é esse negócio de reparação genérica, né? Eu já falei para vocês, eu sou a favor de reparação sim, mas tem que ser reparação específica, tem que ser no caso concreto, tem que provar que o seu ancestral foi de fato escravizado e isso gerou prejuízo para sua família, e tem que provar que o Banco do Brasil de fato ajudou a quem quer que seja que tenha ajudado, tenha escravizado o seu avô e coisa e tal. Aí nessa situação eu acho que é justo, mas tem que fazer o caso concreto. Fora isso, reparação genérica não repara nada, é injustiça, não é justiça, né? E o outro ponto que eu acho que tem que ressaltar nisso aqui é o seguinte: estão falando assim, é o Banco do Brasil que vai ter que pagar, então não tem problema, esses bancos ganham muito dinheiro, tem que pagar mesmo. Lembra que o Banco do Brasil é empresa pública, ou seja, quem vai pagar vamos ser todos nós brasileiros, tá? Os brasileiros vão ter que pagar essa reparação no final das contas, porque estão pedindo um valor absurdo, 1 trilhão e 400 bilhões de reais, uma grana maluca, que se o Banco do Brasil tiver que pagar qualquer coisa, vai sair do balanço dele, vai ficar no prejuízo, o governo vai ter que botar dinheiro nisso daí, ou seja, vai sair do bolso dos brasileiros no final das contas essa indenização. Não se enganem com esse papo de, estão processando o banco, então deixa processar o banco que não interessa, porque é você que vai pagar. Essa notícia foi sugerida por Lully, o porquinho cachaceiro da cidade, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, esse caso aqui não é novo, inclusive a gente já falou sobre isso em outro vídeo, né? Quando foi lá no início deste ano, lá em março, né, o pessoal da UNEAFRO, que é uma associação justamente para isso, que é UNEAFRO Brasil, organização ligada ao movimento negro, enviou um relatório ao Ministério Público Federal propondo a inclusão nessas ações, aí, criando um fundo. Aqui, ó, ela propõe que o Banco do Brasil crie um fundo de 1,4 trilhão de dólares destinado à reparação histórica da população negra. E aí, de novo, eu já falei para vocês que eu acho que realmente a escravidão foi um absurdo no Brasil. Sim, as pessoas que foram prejudicadas pela escravidão merecem reparação. Sim, quem participou da escravidão, quem foi dono de escravo, quem é descendente de dono de escravo, tem que pagar no valor proporcional à herança recebida. Porque, veja, se o seu antecessor... Primeiro, não é crime, tá? A gente não está falando de crime aqui. Evidentemente, o crime não passa por geração. Você não responde por crimes que seus pais cometeram. Evidentemente, ninguém vai responder por crimes que os seus antepassados cometeram lá atrás. Não é isso. Não se trata de crime, se trata de indenização. Indenização civil, porém, é justa. Se o seu pai deu um golpe em alguém, ganhou dinheiro em cima de alguém e você recebeu uma herança com esse dinheiro que foi ganho de golpe dado pelo seu pai, é justo que você tenha que indenizar as pessoas que o seu pai fez o golpe dele lá. Então, ou seja, de fato, você não responde criminalmente, você não tem culpa de nada, mas a herança que você recebeu, ela responde. A herança que você recebeu responde. Da mesma forma no caso da escravidão. Você não responde pelo seu crime do seu antepassado 5, 6 gerações, sei lá, para trás. Mas se a herança desse antepassado, que teria sido dono de escravos, chegou até você, você é rico hoje porque você recebeu uma herança muito grande desse seu antepassado, e ele acumulou essa herança à base de escravos, eu acho que sim, é justo que exista indenização nesse caso, né? Agora, de novo, isso tem que ser tudo provado, ou seja, a pessoa tem que provar que o Banco do Brasil agrediu exatamente o antepassado dela. Não pode ser uma coisa genérica do tipo assim, não, porque o Banco do Brasil atuou no tráfico de escravos, financiou o tráfico de escravos, então é responsável por isso também. Não, não pode ser assim. Tem que provar documentalmente que aquele escravo específico, aquela pessoa específica, ela foi prejudicada através de uma ação do Banco do Brasil. E de novo, outra coisa importante também, né? Se o Banco do Brasil meramente investiu nisso daí, como ações de uma companhia, por exemplo, ele não é responsável. Existe esse princípio da separação das SA, né? Ou seja, a empresa em si, ela pode ter sido culpada, mas quem investiu naquela empresa não é culpado, não responde pelo crime. Isso é um princípio muito importante do empreendedorismo moderno e vale nesse caso aqui também.
Mas, de novo, se você consegue provar que a pessoa X hoje ela é descendente de alguém que foi escravo no passado e que, portanto, teve prejuízo por ser escravo, aí, nesse caso, eu acho que o prejuízo pode ser presumido, porque é lógico que você tem prejuízo por ser escravo, o seu trabalho não é remunerado, né? Mas você tem que provar que documentalmente isso. Por quê? Porque essa ideia de que todo mundo que é negro hoje sofreu com a escravidão e todo mundo que é branco hoje se beneficiou da escravidão é falso, não é verdadeiro. Primeiro porque tem um monte de gente aqui no Brasil que chegou depois da escravidão ter terminado, né? A minha família é um caso desse, eu sou descendente de italianos e portugueses que chegaram aqui no Brasil depois dessa história toda. Chegaram justamente na época em que o governo brasileiro queria trazer imigrantes para compensar o que perdeu com a escravidão, para trazer pessoas para trabalhar como servos mesmo, ganhando miséria, ganhando merreca, para justamente compensar essa questão da escravidão. Mas, então, ou seja, a gente não teve nada a ver com isso. Aí tem o pessoal que fala assim, não, mas você se beneficia da infraestrutura que foi criada pelos negros. Mas os negros também se beneficiaram da estrutura que foi beneficiada pelos que foi criada pelos negros. Todo mundo se beneficiou da infraestrutura que foi criada pelos negros, né? Então isso aí não muda. Da mesma forma, nem todo negro é descendente de escravo, tá? Tem muitos negros que vieram para o Brasil depois disso. Não quer dizer que todo negro automaticamente é descendente de escravos. Aliás, aqui no Brasil teve negros donos de escravo. Então, assim, é o que eu falo para vocês. Para se fazer justiça nisso daí, eu sou favorável a fazer justiça nisso, sou favorável à indenização nesses casos, mas tem que ser no caso concreto. Tem que provar que a pessoa que você está tirando o dinheiro dela, de fato teve culpa na escravidão daquela pessoa específica, que é o seu antepassado, e, portanto, que você tem o direito de requerer indenização dessa forma. Não se faz justiça no atacado, não existe justiça no atacado. Isso que eles estão querendo fazer aqui, ó, de reservar 1,4 trilhão de reais para reparação histórica, isso vai prejudicar um monte de gente que não teve nada a ver com a escravidão, que não foi dono de escravo, muita gente que era até contrária a escravo. Haviam várias pessoas no Brasil, brancos, que lutaram pelo fim da escravidão. Todo mundo sabe disso. Aliás, no mundo inteiro teve pessoas desse tipo. E as pessoas que são descendentes dessas pessoas, não conta isso, que a pessoa lutou pelo fim da escravidão? Enfim, entendeu? O grande problema que eu vejo é esse. Você não pode pegar e dizer que todo preto foi prejudicado e todo branco é opressor. Não existe isso, né? A escravidão foi uma mácula terrível. O Brasil foi um dos países que mais teve escravidão no mundo. O pessoal às vezes gosta de relativizar, falando que não, porque teve escravidão no Egito, teve escravidão na Península Ibérica, teve escravidão não sei aonde. É verdade, sempre teve escravidão no mundo, né? Até o Império Britânico decidir acabar com a escravidão, sempre teve escravidão no mundo. Mas a verdade é que o número de escravos que teve no Brasil foi muito maior que todos esses exemplos que você coloca aí. Então sim, a gente é culpado. A sociedade brasileira como um todo é uma sociedade que carrega essa mácula de ter suportado a escravidão. Somos culpados e vítimas ao mesmo tempo. Agora, se você provar que fulano é uma vítima, é descendente de vítima, e Beltrano é descendente de agressores, você pode conseguir um caso aí e ter indenização nesse caso. Eu acho que eu sou favorável a isso. Já expliquei isso até do ponto de vista da ética libertária num vídeo meu lá no Ancapsu Classic chamado de Quanto é Sua Dívida Histórica, né? O outro argumento que às vezes eles falam assim, mas aí é muito difícil levantar esses dados, é impossível levantar esses dados, coisa e tal. Olha só, se é impossível fazer justiça, então, infelizmente, não há o que ser feito. O que você não pode sob pretexto de, eu não consigo fazer justiça, então eu vou fazer uma injustiça aqui para tentar compensar a coisa. Não. Justiça no atacado é injustiça, não é justiça. Esquece. Se você não pode fazer a coisa perfeita, com toda a documentação de dizer quem é vítima, quem é agressor, ou quem é descendente de vítima e descendente de agressor, então não existe nada o que fazer. Infelizmente, não há o que se fazer nesse caso. Qualquer outra coisa seria pior do que o soneto. A emenda seria pior do que o soneto nesse caso, né? Então, acho um absurdo isso daqui. E lembra, essa multa aqui, ó, estão cobrando de todo mundo, tá? Todo mundo vai pagar isso daqui. Quem é que vai se beneficiar dessa história? Onde é que vai ser investido esse dinheiro? O que vai ser feito disso daí? De novo, concordo com dívida histórica, mas tem que ser específica, tem que ser caso a caso, tem que ser no caso concreto, ou então arrisca-se fazer mais injustiça do que justiça. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.